Qual é o papel do intestino nas doenças autoimunes? Olá, o meu nome é Marta. Em 2006 eu fui diagnosticada com artrite reumatoide e hoje quero-te falar que cuidados é que tu deves ter para promover a saúde do intestino e promover assim também a tua saúde. Já os chineses diziam que a saúde começa no intestino e que o intestino é o nosso primeiro cérebro. Mas por que será, não é? O intestino tem um papel assim tão importante. Os especialistas acreditam que sim, e vários especialistas ligados às doenças autoimunes têm falado sobre a permeabilidade intestinal aumentada e a relação que isto tem com as doenças autoimunes. O que é permeabilidade intestinal? O nosso intestino, a parede do nosso intestino, ela é permeável, é como se fosse uma rede que deixa passar moléculas muito pequeninas, moléculas que basicamente são os nutrientes dos alimentos. É através da parede do nosso intestino que nós absorvemos os nutrientes dos alimentos que nós ingerimos diariamente. Mas então, por que é que se fala nesta permeabilidade aumentada e qual é que é o problema? O problema é que quando existe uma permeabilidade aumentada, que nós podemos olhar para isto como, digamos que a rede que tem a parede do nosso intestino começa a ficar com buracos maiores. E ao ficar com buracos maiores, vai deixar passar para a corrente sanguínea substâncias que não era suposto, como por exemplo restos de alimentos, toxinas, bactérias, vírus. Ou seja, quando isto passa para a corrente sanguínea, isto vai ativar o sistema imunitário, porque o sistema imunitário vai identificar que existem substâncias que não são normais, que não podem estar na corrente sanguínea, e no fundo vai lançar um ataque a essas substâncias. Daí que há um aumento na inflamação e pode eventualmente depois haver um aumento no sintoma. Isto explica porque é que muitas pessoas fazem testes de intolerâncias alimentares e não detectam qualquer intolerância, mas elas notam que quando ingerem um determinado alimento existe ali uma sensibilidade, não é? Elas notam que há um agravamento do sintoma. Portanto, o que é que nós podemos fazer para evitar esta permeabilidade e para tratar a permeabilidade? A permeabilidade intestinal aumentada normalmente acontece devido a alguns fatores do nosso estilo de vida. Um deles é a própria alimentação. Existem certos alimentos que são agressivos para o nosso intestino, nomeadamente o açúcar, a proteína do trigo, que é o glúten, a caseína, que é a proteína do leite de vaca, e depois também alguns químicos que nós ingerimos através da própria alimentação, como os pesticidas, aditivos alimentares. Mas há outros fatores que contribuem para esta permeabilidade aumentada, nomeadamente também o stress, alguns medicamentos, como os anti-inflamatórios, os antibióticos. Portanto, se nós queremos reparar a permeabilidade intestinal, nós primeiro precisamos de remover a maior parte desses fatores, não é? O que for possível, e depois investir então numa estratégia que ajude a curar esta permeabilidade. Todo o nosso corpo ele consegue se regenerar, todas as nossas células regeneram-se frequentemente, não é? Portanto, o nosso corpo tem a capacidade de fazer esta reparação da permeabilidade aumentada do intestino. Só que ele precisa da matéria-prima certa. E quando estamos a falar da parede do intestino, nós precisamos de dar alguns aminoácidos, nomeadamente a glutamina. A glutamina é essencial para nós conseguirmos tratar esta permeabilidade e deve ser algo que nós devemos investir durante algum tempo, não é? Podemos, por exemplo, fazer através da toma de um suplemento de glutamina, ou podemos fazer algo que eu considero ser ainda melhor, que é investir no caldo de ossos, que é uma receita muito antiga e que basicamente é um caldo que é feito com ossos de animais e que extrai os nutrientes que contêm esses ossos. Nós depois podemos utilizar esse caldo no nosso dia-a-dia e que é super rico em nutrientes, não só em glutamina, mas em colagênio e outros nutrientes essenciais para tratar a permeabilidade intestinal e até mesmo para recuperar nas articulações que estejam afetadas pelas doenças autoimunes, como a artrite reumatoide. Portanto, se tens uma doença autoimune, acho que é interessante procurar perceber se realmente tens uma permeabilidade intestinal aumentada e fazeres a cura do intestino para que consigas recuperar mais rapidamente dos sintomas da tua doença.